Vamos lá então, mais uma vez, auxiliando a equipe que está gravando ali. Graça e paz a você que está reunido conosco nessa manhã linda. Nós estamos na terceira mensagem dessa série, Cansei, é hora de mudar. Cansei, estou cansado, eu tenho que mudar, as coisas não podem continuar dessa maneira. Pré-adolescentes podem descer com a professora Thalita, que está ali aguardando vocês. Cansei do pastor esquecer do aviso dos pré-adolescentes. Então eles podem descer ali. Cansei, é hora de mudar. Só que não é um cansei negativo. É um cansei positivo essa série. É um cansei do tipo, chega, eu tenho que mudar. Deus tem planos bons e de esperança para a minha vida. Dessa maneira não dá para ficar. Então nós já conversamos sobre cansei de ficar dando desculpas. Desculpinha esfarrapada, não vai dar, vou marcar, vou fazer do meu jeito, não do jeito de Deus. Deus não vai dar, Deus assim assado, Deus eu não consigo. Chega de dar desculpas, hora de mudar. Semana passada, chega de reclamação, chega de vitimismo, chega de hashtag mimimi. Inclusive fazemos o exercício em família, né, nos lares. Qual que foi o exercício? Bloqueie a sua língua para reclamação. Então toda vez que você ia reclamar, não vai reclamar. Você vai trazer um motivo de gratidão aqui. Você vai usar a sua língua para edificar o teu lar, a tua família, o teu trabalho. Liberar palavras de edificação e não de reclamação. Quando a gente começa a parar para pensar, opa, não vou reclamar, eu tenho motivo para agradecer, a gente é surpreendido pela quantidade de motivos de gratidão que a gente tem. Tá? Não estou dizendo aqui que a vida é perfeita, que não tem situações difíceis, não é esse o ponto. Mas o ponto da semana passada foi, não fique viciado em reclamação. Começa a reclamar, aí de repente, tudo é reclamação. Não, bloqueie sua língua para reclamação, traga palavras de edificação. Hoje, o tema da nossa reflexão é esse, cansei de viver com medo. Cansei, não dá mais para viver com medo. Não dá mais para viver com medo. Um verso que será o axioma da mensagem, e a gente vai utilizar outros versos bíblicos, mas esse é um verso axioma para a vida sem medo, é esse que está lá em 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, que diz o seguinte, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Vamos ler isso juntos? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Olha só o que a gente acabou de ler aqui. Feche teus olhos, vamos orar. Deus, Pai de amor, como é bom a gente estar diante da Tua presença. Como é precioso nessa manhã o Senhor falar conosco sobre os nossos medos e revelar ao nosso coração que o Senhor não nos deu um espírito de medo. O Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas o Senhor derrama sobre o teu povo espírito de poder, amor e equilíbrio. Pedimos que o teu Santo Espírito nos ensine nessa manhã como nós podemos frutificar esse espírito de poder, amor e equilíbrio. No nome de Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Faz um exercício no seu coração. Você tem medo de quê? Está pensando? O pessoal que está reunido em família aqui, esposo olhando para a esposa, eu sei o seu medo, olhando para o filho, olhando para a mãe, minha mãe tem medo de barata, pastor, meu pai tem medo disso. Você tem medo de quê? Veja bem, eu não estou perguntando se você tem medo. Eu estou perguntando, medo do que você tem? Porque todos nós, se você é uma pessoa normal, você lida com medo. Todos nós temos medo. Segundo alguns estudiosos, sociólogos e até um pessoal da área da saúde, eles têm definido, não consegue cravar, obviamente, mas eles definem que uma pessoa natural, ela já nasce com 2 tipos de medo. Então, toda pessoa já nasce com 2 tipos de medo. Um bebezinho
ele tem dois medos, de queda e de barulho alto. Um RN, um recém-nascido, talvez ele ainda não tenha o medo de queda, né? Mas ele tem o medo de estar longe da mãe, porque ele ainda entende na mente dele, é difícil, leva um tempo para compreender que ele saiu do corpo da mãe. Ele acha que ele ainda é a mamãe, ele e a mamãe um só. Por isso que neném chora quando está longe da mãe, quando é muito pequenininho. Por isso que nós que somos pais, a gente tenta de tudo, né? Pega até leite, joga leite na roupa, assim, para ver se o neném para de chorar. Não para de chorar, porque ele ainda reconhece muito forte a mãe. E barulho alto. Então, fez qualquer tipo de barulho, a criança chora. É um medo de nascença. Quando nós vamos crescendo, né, nos tornando adultos, nós começamos a adquirir medo do escuro, que neném não tem medo de escuro, né? Afinal, ele não tem ali um celular para ligar a lanterna dentro do útero, então para ele é tudo tranquilo ali, né? Faz sentido, né? Aí a gente começa a ter medo de aranha, a gente começa a ter medo de tempestade. Quem é que tem medo de raio, trovão, né? Começa a relampejar, já fica, ai, o que vai acontecer, né? Vai cair a luz, grita. Eu me assusto lá em casa com os gritos. O problema está tudo normal, né? Daí daqui a pouco a luz para. Nem teve trovão, nem teve raio, nem teve barulho. As duas gritam, né? E quando elas estão em lugares diferentes é interessante, né? Porque cai a luz, uma grita lá da lavanderia, outra grita lá do quarto. E eu sempre me assusto com o grito das mulheres, né? De casa. Hoje nós temos medo de violência. Problema sério, né? Um medo de violência urbana, violência em grandes centros. Hoje você tem que o pessoal que gosta de rodar de moto aqui, pensa 2, 3, 5 vezes para rodar no Rodoanel. Entrada pela Raposo, pela Castelo, muito assalto, você fica meio assim, será que compensa andar de moto ali no centro de São Paulo? A Bela, minha filha, tem um medo clássico, né? Eu acho muito engraçado, é o medo de algum bicho subir nela enquanto ela está dormindo, né? Principalmente se ela foi no day camp, viu formiga, ou se ela viu um besouro e tal, daí ela vai dormir, antes de dormir, às vezes ela já está até quase no sono, ela me chama, papaizinho, vem aqui, por favor, Eu falo, que foi, filha? Não, vem aqui, eu chego lá, ela fala assim, você promete para mim, pai, que nenhuma formiguinha vai subir em mim, nenhum escorpião vai subir em mim enquanto estou dormindo? Aí eu falo, prometo, filha, prometo. Então, esse é o medo que ela tem. Tem gente que tem medo de ficar descoberto, né? Se um pé ficar fora, vai que alguma coisa embaixo da cama puxa, né? Tem gente que fica assim, né? Tipo, eu vou me cobrir tudinho, né? Ou tipo, nossa, eu vou dormir de lençol, como se fosse a super proteção, se entrar bandido, alguma coisa em casa, né? Tem gente que inventa de assistir filme de terror antes de dormir, depois não consegue pegar um copo d'água na cozinha, né? Tipo, aí deu sede de madrugada, vai lá na cozinha cantando, como um farol que brilha à noite, porque está morrendo de medo, né? Daí vai cantando louvor para chegar até a cozinha. Meu sogro trocou recentemente a porta da cozinha para o quintal, né? Mandou foto para a gente no grupo da família, assim. E aí ele trocou aquela porta antiga de metal por uma inteira de vidro. A Júnia falou na hora, nossa, se eu morasse ainda com meu pai, jamais iria beber água de noite. Tá doido? Ia chegar lá na cozinha, olhar para a janela, lá no quintal, assim, vai que tem alguém lá, né? Então, medos, né? Todos nós passamos por algum tipo de medo durante a fase da vida. E, na verdade, existem 4 medos comuns que afetam a vida de um ser humano. E agora eu vou trabalhar algumas camadas mais profundas a respeito do medo. Né? Não vamos falar sobre esses medos, fobias de aranha e tal, que são sérios, é claro, mas sobre alguns medos mais existenciais. O primeiro medo comum é o medo da perda. E aqui eu estou falando, já pensou perder a sua esposa? Pastor, eu tenho medo de perder meu esposo. Pastor, eu tenho medo de que aconteça alguma coisa com os meus pais, pastor. Eles estão já numa idade que precisa de um cuidado. Precisa de uma atenção, e eu fico preocupado, eu ligo para eles todo dia, pastor, o meu filho, minha filha, tão pequeno, eu tenho medo de acontecer alguma coisa com eles, com a saúde deles, e você vai ficando angustiado, né? Você vai sofrendo por dentro, eu tenho medo de perder o emprego, o que será se eu perder o emprego, e se eu perder o controle da situação da minha vida, o que acontece?
E aqui a gente vai fazer uma pesquisa bem simples aqui. Quantos de vocês já tiveram esse tipo de medo de perda? Levante sua mão. Sinceridade. Olha como é comum. É um medo comum. É um medo comum. Medo de falhar é um outro medo comum. Medo de falhar. E se eu fracassar em algo? E se não dar certo? E se eu sou a pessoa inadequada para esse emprego, para essa vaga? E se eu tenho vontade de fazer algo, mas eu tenho medo? E aí, veja bem, ele tem a capacidade, a pessoa tem a capacidade, mas tem um medo de não conseguir. Puxa, eu tenho a vontade, eu tenho a capacidade de ser um líder de PGV, mas eu tenho medo de falhar. Eu tenho medo de não dar certo. Eu tenho medo do meu grupo não ir. Eu tenho medo dessa função nova no trabalho. O meu chefe falou que essa função é para mim. O meu chefe falou que vai me indicar, mas eu estou com tanto medo. E aí a gente começa até a se auto-sabotar dentro do mundo profissional. Você começa a se auto-sabotar. Eu tenho medo de abrir um negócio, todo mundo fala para mim que eu sou bom nisso, no comércio e tal, mas nossa, eu estou com muito medo, estou com medo de voltar a estudar, estou com medo de prestar um concurso, estou com medo, esse medo tem atingido os adolescentes, estou com medo de fazer vestibular, estou com medo de prestar uma faculdade, e se eu não conseguir, e se eu não for bem na prova? Quantos de vocês já tiveram medo de falhar em algo na vida de vocês? Levante a mão. Você vê que a gente vai somando medos, né? Normal. Medo da rejeição, outro medo comum. Encontrar alguém. Eu tenho medo de encontrar alguém, pastor. Pastor, eu tenho medo de chamar uma pessoa para sair comigo, porque, sei lá, eu tenho medo, né? Vai que ela fale não, né? Vai que... E faz parte da vida, né? Nossa, como eu tomei não na adolescência, né? E não sei porquê, eu achava que eu era bonito quando era adolescente, né? O único problema é que nenhuma menina achava, né? Aí eu chamava, né? E era não atrás de não, tome, né? E aí você começa a ficar com medo, né? Até que Deus é gracioso demais, coloca a Júnia que ainda não enxerga bem, por isso que ela usa óculos, ela fala assim, o meu marido é lindo, né? Continua assim, amor. Eu até combino com o oftalmo para ele não acertar o seu óculos. Na verdade, ele não coloca o astigmatismo aí, deixa tudo... Medo do teu cônjuge te abandonar em algum momento. Medo do amor esfriar. Olha só que medo doido. Né? E vai se criando uma mentalidade, por causa do medo da rejeição, de você tentar agradar todas as pessoas, porque você tem o medo da rejeição. Então você tenta fazer tudo para agradar todo o seu círculo de amizade. Passamos a vida toda comprando, às vezes, coisas para os outros verem o que a gente está vestindo e o que a moda determina. Tudo isso com medo da rejeição. Esse negócio da moda é interessante, né? Porque tem muito sobre a reflexão da ditadura da beleza. Como que a ditadura da beleza, ela oprime as mulheres, né? Então tem o tipo de cabelo certo, tem o tipo da roupa certa, tem o tipo do corpo ideal, tem o tipo da maquiagem que é a certa, e vai oprimindo as mulheres, mas vai oprimindo também os homens. Oprime também os homens. Eu brinco, eu falo que eu nasci no século. Eu acho que eu nasci no milênio errado, né? Porque o meu sonho era ter uma barba desse tamanho, assim. Mas só o Spurgeon que podia ter na época, né? Calvino poderia ter. Hoje, a hora que eu vou deixar a barba crescer um pouco, já minha mãe já fala assim, nossa, que aparência horrível. Já liga para mim, faz essa barba. Nasci no século errado, né? Deveria ter nascido lá com os reformadores. Mas fato é que a gente começa a se adaptar a uma moda por medo de ser rejeitado. O jornalista Robert Killen, ele disse certa vez uma frase famosa que talvez você já tenha ouvido. Muitas pessoas gastam dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisam, para impressionar pessoas que não gostam. De novo, muitas pessoas gastam dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisam e impressionar pessoas que não gostam. É verdade ou não é? Acontece demais. Quantos de vocês já tiveram medo em suas vidas de serem rejeitados por alguém? Levante sua mão. Medo comum. O último medo comum, e talvez esse pega mais, é o medo do desconhecido. O medo de algo futuro que não aconteceu e que você desconhece e o seu pensamento começa a girar em torno de bobagem, né? E se eu tiver uma doença? E se eu tiver uma doença muito séria? E se o meu filho for acometido por uma doença? E se o meu filho sofrer um acidente terrível de carro? E se eu aceitar essa nova oportunidade de emprego e dar tudo errado? Já pensou?
Eu entro no emprego e dá tudo errado. E se eu tenho a oportunidade de ir para um novo relacionamento, mas eu não vou por medo, porque eu estou preso num relacionamento e eu fico preso num relacionamento tóxico. A pessoa não sai de um relacionamento tóxico para tentar uma nova oportunidade, porque ela tem medo, às vezes, de ficar sozinha, ou desconhecido. A vida está bem do jeito que está. Tenho medo de que alguma coisa ruim aconteça. Quantos de vocês já tiveram em suas vidas o medo do desconhecido? Levanta a mão. Esses são os 4 medos mais comuns. Nós lutamos diariamente, só que quando o medo ele vai aumentando, de uma maneira sutil, ele vai governando as nossas vidas, e o que acontece? O resultado, nós passamos as nossas vidas paralisados diante do medo, porque é isso que o medo faz, o medo te paralisa. O medo não deixa você assumir um novo emprego, se você tem medo do desconhecido. O medo não deixa você ser desafiado por um novo negócio. O medo não deixa você mudar algo no seu relacionamento. O medo não deixa você, às vezes, ter mais um filho, porque você tem medo do mundo do jeito que está. Você tem medo das coisas do jeito que estão. Então, cansei de viver com medo. Chega de viver com medo. Logicamente, a vida com medo não está certa. Como lemos o pequeno verso, pois Deus não nos deu um espírito de medo. Deus não nos deu um espírito de covardia. A palavra grega, deilia, que aparece aqui, traduzida para covardia, por isso que se você tiver uma Bíblia com uma outra versão, pode estar traduzida por medo, mas essa NVI que a gente leu aqui, está por covardia, é traduzida por uma timidez extrema. Uma covardia resultado de uma falta de força moral. Você não tem força interna, você não tem força moral para dar esse passo de coragem, então você fica preso numa covardia. Deus não te deu esse espírito, Deus não enviou, Deus não deseja que você viva debaixo da opressão do medo, pois o Deus revelado nas Escrituras é o Deus todo-poderoso, onipresente, onisciente, que não nos dá esse espírito de medo. O medo é inimigo espiritual. A gente precisa compreender isso. Porque se não vem de Deus, o medo é um inimigo espiritual. Mas ainda assim, nós estamos sempre com medo. Nós estamos preocupados, nós estamos ansiosos, oprimidos, paralisados com algo que a Bíblia está falando para mim e para você que não vem de Deus. E esse medo da perda é o medo que te faz sofrer, porque não vem de Deus. Esse medo da inadequação é o medo que te diminui e que não vem de Deus, porque de Deus vem a capacitação. Esse medo da rejeição é impossível vir de um Deus que te ama e que te chama de filho e de filha. Percebe que rejeição não encaixa com a personalidade de Deus? Então esse medo não vem de Deus. Esse medo do desconhecido não vem do Deus soberano que sabe sobre todas as coisas, o teu passado, presente e futuro. O que esse Deus nos dá? O texto bíblico diz: poder, amor e equilíbrio. O Espírito que Deus quer derramar sobre a minha vida e a sua vida é o Espírito de poder, amor e equilíbrio, para que através do Espírito Santo de Deus, que habita naqueles que estão em Cristo Jesus, a gente pare de viver com medo, a gente mude o nosso caminhar, o nosso pensamento, a nossa posição diante dos nossos relacionamentos, do nosso trabalho, da nossa vida, para não viver um espírito de covardia, mas viver um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Eu vivo para minha família num espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Eu vivo para o meu trabalho num espírito de poder, de amor e equilíbrio. As coisas mudam. Ah, pastor, mas então por que a gente tem medo? Qual que é a questão do medo? Às vezes as pessoas trazem para mim assim, tipo, será que é falta de fé? E elas ficam até se culpando, assim, tipo, eu não tenho fé suficiente, pastor. Por isso que eu estou vivendo com medo. Será que é isso? Eu não diria isso. Eu diria que não é falta de fé. Eu diria que é uma direção errada para a sua fé. O medo é uma direção errada para a sua fé. É a fé, sim, só que nas coisas erradas. Esse é o problema. Pode passar mais um slide. O problema é, o medo é fé, não em Deus, mas no em si. Já vou explicar para você o que é esse e si. A gente citou Moisés ao longo dessa série.
né? A gente citou no primeiro encontro, no segundo encontro, chamado por Deus, Moisés, para libertar o povo do faraó e guiar o povo de Deus em liberdade para a terra prometida. Moisés tinha que enfrentar ninguém menos que o faraó. Êxodo capítulo 4, verso 1 diz o seguinte, Moisés responde, mas Deus, e se? E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não apareceu a você? Moisés diz isso depois de Deus se revelar a ele ao longo do capítulo 3, dizendo, ó, eu sou o que sou, eu te chamei, eu estou aqui falando com você, eu estarei com você todos os dias. Aí, depois que Deus disse tudo isso, e quando você lê a narrativa, fala assim, bora, nenhum desafio é páreo para esse Deus que me chamou. Aí o que Moisés pensa? Mas Deus, e se? E se tudo que o Senhor me falou agora, eles não acreditarem? É o famoso e se. Vai falar que é falta de Moisés em Deus? Não é, é a fé no lugar errado. E se? Deus está falando, vai acontecer X. Deus está falando, vai acontecer X. Moisés pergunta, e se acontecer Y? Deus não falou Y, Deus falou X. O que Deus falou acontece. Ah, mas Senhor, e se acontecer Y? A gente não faz isso? Antes de a gente apedrejar Moisés, né? Taca a pedra em Moisés, ai que cara falta sempre, ele não tem fé. A gente não faz isso. Todo momento, Deus, e se der errado? Deus, e se a economia quebrar? Nossa, como eu escutei isso nos últimos anos. Gente, se a economia quebrar, quebrou. Vai ser difícil? Para todo mundo. Mas Deus continua reinando soberanamente. E se eu perder o meu emprego? Puxa, é difícil demais. É difícil demais. Mas Deus continua sendo sustento da sua vida. E se estourar uma terceira guerra mundial? Agora esse é um novo medo, né? Novo medo desbloqueado na vida de todas as pessoas. Aí você começa, e se? E se? E se? Esse é o único momento do sermão que eu espero que a minha cunhada, lá em Tapetininga, não esteja ouvindo, né? Porque senão ela vai ficar brava comigo. Porque ela tinha um medo muito peculiar, né? A Júnia já até está dando risada, tipo, fazendo assim, não é para você contar para ela, né? Ela tinha um medo de estourar uma guerra a todo momento. Sempre teve esse medo, assim, né? Só que era um medo, e aí você fala assim, que medo bobo e tal, mas qual que era o fundamento do medo dela? Ela chorava às vezes, né? Que daí o pai dela, o irmão dela fosse para a guerra. E ela tinha esse medo real, assim, às vezes tudo calmo, né? Na América Latina, e ela com medo, não, mas se estourar uma guerra mundial, o meu pai... Eu falei, imagine que seu pai vai para a guerra, pô, seu pai está aposentado e tal, sei lá o quê. Não, mas o meu irmão vai. Eu falei, imagine, não vai, calma, não vai estourar uma guerra. E ela tinha esse medo, não sei se tem ainda, né? Mas é o famoso e se? Está tudo normal, só que de repente você está pensando uma coisa que não tem nada a ver, né? E se eu nunca casar? Tem gente que fica, e se eu nunca casar? E se eu nunca casar? E se eu nunca casar? Meu Deus, o mundo vai cair. A pessoa tem 30 anos ainda, e ela está assim, meu Deus, e se eu nunca casar? Acho que pior, né? E se eu casar com um idiota? Aí é pior, né? Porque daí é mais difícil, né? Talvez você diga, e se? O medo é colocar a fé na direção errada. Você está colocando a fé no e se. Então eu vou te dar 2 pensamentos importantes a respeito dessa problemática, né? A gente está olhando para esse problema. O primeiro pensamento importante é que aquilo que você teme, pode passar o slide, revela aquilo que você mais valoriza. E esse é um aspecto que não é ruim, tá? Eu vou te explicar. Por exemplo, se você tem muito medo de perder o seu casamento, significa o quê? Você valoriza o seu casamento. Isso não é ruim. Se você tem muito medo de que algo aconteça com a saúde da sua filha, ou que algo aconteça com os seus pais na terceira idade, significa que você valoriza eles. E está tudo bem. Né? O problema é quando isso vai tomando proporções exageradas. Né? E aí você começa a se preocupar com o emprego, dinheiro, é porque você está valorizando o quê? Estabilidade e segurança. Só que quando isso vai extrapolando, é que vai gerando ansiedade. Então o primeiro ponto é o que você teme revela aquilo que você mais valoriza. O segundo aspecto, que é interessante, o segundo pensamento, o que você teme revela também onde você menos confia em Deus. Então, ok, eu valorizo muito a minha família, mas o que você teme revela onde você menos confia em Deus. Como assim, pastor? Vou dar o mesmo exemplo, casamento. Se você tem tanto medo de perder o seu casamento, eu faço uma segunda pergunta. Você está confiando em Deus o seu casamento?
Você está confiando em Deus o seu casamento? Para ter esse medo gigante? Na verdade, não está. Filhos, você está confiando em Deus a proteção dos seus filhos, a saúde dos seus filhos, o futuro dos seus filhos, a adolescência dos seus filhos? Eu sou pai, eu sei que não é fácil. Mas uma coisa eu já tenho em meu coração: a Isabela Radassa não é minha. A Isabela Radassa é do Senhor. Eu gostaria que ela ficasse debaixo da minha asa para sempre, gostaria. Mas se Deus chamar ela para as missões transculturais, beijo, Deus te abençoe, papai vai estar orando por você. Não é fácil. A pergunta é: eu estou confiando os meus filhos em Deus? Medo do desemprego. Você está confiando em Deus a provisão do seu lar, da sua família? Aí a gente precisa ser honesto e responder: não estou confiando em Deus com filhos, futuro, saúde, sonhos. Você precisa ser honesto hoje e falar isso no seu coração e responder isso no seu coração. Pode passar o próximo slide, por favor? Seja honesto e responda: não estou confiando. Pode passar um, por favor? Não estou confiando em Deus com. Aí você fala para Deus. Não é aqui para o pastor, não é para quem está do seu lado, mas se você está tomando notas, você escreve: não estou confiando em Deus com isso, com aquilo. Porque você precisa reconhecer o seu medo. Esse é o primeiro passo. Eu tenho medos. Qual é o meu medo? Tem um medo aqui que eu confesso diante de vocês. Assim, rapidinho, bate pronto. É a minha luta. Eu tenho medo em relação a IP Park. A IP Park. Olha que coisa boa. Tanta gente aqui, juntos, louvando e adorando a Deus. Será que eu vou dar conta de acompanhar o que Deus tem preparado para essa igreja? Essa é a pergunta que eu faço para o meu coração. Será que eu vou dar conta? E se eu não pregar bem? E se eu me esgotar? E se um dia eu for muito mal na pregação? E se eu falhar com algumas pessoas aqui, dar bobeira e elas me rejeitarem? O que vai acontecer? Daí eu vou deixando que esse medo que não vem de Deus comece a tomar conta do meu coração, a ponto de me paralisar. Isso significa o quê? Que eu valorizo uma segurança, que eu valorizo uma prosperidade aqui na Igreja Presbiteriana do Parque, mas significa também que eu estou confiando menos em Deus. Esse é o pecado. Eu estou confiando menos em Deus e estou colocando essa responsabilidade sobre mim como pastor da igreja. Estou errado. Essa é a minha luta. Como resolvemos os nossos medos biblicamente? Como que a gente enfrenta o e se? E se? Eu vou te dar 2 ações práticas. A primeira é: o que você vai fazer? Você vai reconhecer seu medo e escolher confiar em Deus. Salmo 56, verso 2 a 4. Os meus inimigos pressionam-me sem parar, muitos atacam-me arrogantemente, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti, em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Diz o salmista. Versículo 3, de novo: mas eu, quando estiver com medo, seja qual for o motivo, eu confiarei em Ti. Qual que é o contexto desse salmo? Para você saber. É um salmo davídico. Rei Davi tinha sido ungido pelo profeta para ser rei de Israel. Só que o atual rei, Saul, estava se sentindo ameaçado no poder. E aí começou a desprezar Davi. Começou a excluir Davi. Começou a perseguir Davi. E começou a tentar matar Davi. Tá? Matar. Pensa se isso estivesse acontecendo com você. O rei de Israel querendo matar Davi. Aí você faz assim, tipo, uma conexão com a sua vida hoje. Imagina assim, o exército brasileiro buscando você, né? Força aérea. Todo mundo atrás de você, querendo o quê? Te matar. O governo está querendo te matar. O que você faz? O texto bíblico diz: sempre que eu estiver com medo, faça uma escolha. Confie em Deus. O engraçado é que Davi fala assim, no final: o que poderia fazer o simples mortal? Porque ele está falando a respeito do rei Saul, né? Mas ele faz essa pergunta: o que poderia fazer o simples mortal? Poxa, matar, ué. É o rei Saul. Você olha aqui e fala assim: pode te matar.
Como é que você diz isso? Ele pode te matar, ele pode te capturar, ele pode te aprisionar, ele pode te torturar, sem mais o quê? Mas ele vai te matar. Só que Davi deixa de se preocupar com, e se ele me pegar? E se ele me torturar? E se ele me prender? E se ele me capturar? E se ele me matar? E ele começa a olhar para a eternidade em Deus. No final, se eu confiar em Deus, o que um simples mortal pode fazer comigo? Esse é o ponto de Davi. Nada. Ao confiar em Deus com toda a sua vida, nada pode dar medo. Nada. Confie em Deus e não importa o que aconteça, o medo vai embora. Quanto mais nos afastamos de Deus, mais temos medo das coisas desse mundo. Quando a gente está distante de Deus, a gente começa a ter medo de tudo. Só que quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais confiança nós temos e menos medo nós temos. Confie em Deus, não importa o que aconteça. Confie em Deus. A segunda ação prática que você vai fazer na sua vida é: busque a Deus até que Ele tire todo medo. Nossa, guarda esse versículo no teu coração. Esse versículo é maravilhoso. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Livrou-me de todos. Por quê? Porque eu busquei o Senhor. Sabe o que você faz? Você busca, você busca, você busca, e Deus tira todos os seus medos. Busque a Deus na palavra, busque a Deus na oração, busque a Deus no conselho de irmãos e irmãs cristãos, busque a Deus no PGV que você participa, ou naquele que você vai participar, busque a Deus incansavelmente. Salmo 34, 4. Vamos dizer isso juntos? Vamos lá? Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. É isso que Deus faz. Deixe as coisas de Deus serem feitas por Deus. Você busca, você vai, você lê a palavra, você ora. Essa é a sua parte. Sabe qual é a parte de Deus? Remover todos os medos. Todo tipo de medo que paralisa a sua vida, ou que pode paralisar a sua vida, é retirado pelo próprio Deus. Busque de todo o coração, muita Bíblia, muita oração, e Deus responderá, te libertando de todos os medos. John Wesley, um dos maiores avivalistas, não só da Grã-Bretanha, mas até mesmo de toda a Europa ali, ele disse certa vez, eu vou colocar aqui uma citação dele. Ele diz o seguinte: nunca passei mais de 15 minutos de ansiedade ou medo. Nunca passei mais de 15 minutos de ansiedade ou medo. Você fala assim, super-homem agora? Que mentira é essa? Qual que é o segredo? Ele continua, ele explica. Sempre que sinto emoções de medo me dominando, então olha só, ele reconhece que o medo domina. Ele reconhece que ele não é um super-herói. Ele sabe que o medo é perigoso. Simplesmente, fecho os olhos e agradeço a Deus por Ele ainda estar no trono, reinando sobre tudo, e me conforta em seu controle sobre todos os assuntos da minha vida. Então ele coloca todos os seus anseios, todas as suas preocupações naquele que reina, naquele que está no trono. Deus está reinando. Quando sentir medo, feche os teus olhos. Escolha confiar em Deus, busque a Deus, e então Ele vai, sabe o que Deus vai fazer? Vai se interpor entre você e o seu medo. Ele vai ficar na frente, você não vai ver mais o medo, você vai ver só Deus. E Ele vai remover todo o medo na sua vida. Quando eu olho para o meu futuro, quando eu olho para a minha agenda, quando eu olho para os meus planos, eu também sinto como pastor que o medo é opressor, né? Não vou dar conta, não vai dar. Então eu fecho os olhos e aprendo a orar, como John Wesley nos ensina. Deus, como a palavra de Deus nos ensina, como o apóstolo Paulo nos ensina, a tua graça é suficiente. Deus, a sua presença me basta. Deus, o Senhor está no governo de todas as coisas. Por que eu vou temer? E assim Deus vai me ajudando a superar o medo do desconhecido. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder. E esse poder vem do Espírito Santo, de amor, o amor incalculável que vem de Deus, e de equilíbrio que vem de Cristo Jesus, que nos ensina a viver, o verbo de Deus encarnado. Concluindo, pastor, mas e se? A gente sempre fica, né? E se?
E se? Eu quero concluir com a história de Beth Moore. Beth Moore é uma evangelista anglicana, norte-americana, famosa. Inclusive, ela teve uma participação no filme O Quarto de Guerra. Não sei se você assistiu O Quarto de Guerra. Ela participa lá como atriz, Beth Moore. Ela escreve, tem vários livros. E num dos seus escritos, ela relata que ela tinha um medo de perder o marido. Tinha um medo de perder o marido. E aquilo tomava conta do coração dela. Aquilo começou a paralisar ela. Aquilo começou a gerar crises de ansiedade. Porque o medo, ele vai aumentando, né? Ele vai aumentando. Chega um momento que a gente não tem controle, né? A crise vem. Você sabe que a crise está vindo, mas você não consegue impedir. E aquilo foi tomando o coração dela. E ela começou a orar sobre isso com Deus sempre. Deus, eu estou com medo de perder meu marido. Deus, eu estou com medo de perder meu marido. Até que um dia, ela buscando a Deus em oração, Deus entra num diálogo com ela. Em oração. Ela começa a ouvir Deus falando com ela. Ok, esse é seu medo? Fala para mim o seu medo. Ela falou, e se eu perder o meu marido? Deus virou para ela ouvia, né? E falava assim, ok, o que você faria? Deus lançou uma outra pergunta. Ela respondeu em oração, eu choraria, os meus amigos iriam me ajudar nos primeiros dias, eu não teria forças para nem conduzir o funeral, seria terrível, eu só choraria. Ela ouve a voz de Deus novamente. Ok, e depois, o que você faria? Eu passaria as piores primeiras semanas da minha vida sem o meu marido, muito tempo caminhando junto com ele, eu não teria forças, eu ainda estaria em luto. Ok, Deus respondeu. E depois, o que você faria? Seriam meses de tristeza, eu não sei se eu ainda sairia na rua, eu não sei ainda se eu iria encontrar os meus amigos, eu ainda estaria chorando, colocando em oração. De novo Deus falou assim, e então depois, o que você faria? Aí ela, depois de tanto chorar e de enfrentar tanta essa dor, sem condições de fazer mais nada, eu iria até o Senhor, e o Senhor ouviria a minha dor, e o Senhor iria me consolar, e o Senhor iria me dar forças para continuar vivendo para a honra e glória do Senhor. Então ela ouviu uma voz, exatamente, é isso que eu faço. Eu estou com você, todos os dias, inclusive no momento da dor. Então se tudo se acabar, se tudo ruir, Deus estará lá, sempre nos sustentando, cuidando do nosso coração, mostrando que não há nada o que temer quando o amor dele está sobre você. A partir de hoje, o Espírito Santo de Deus está te falando, chega de viver aprisionado pelo medo. Chega de viver paralisada diante do medo. Você vai fazer a sua parte. Você vai reconhecer o seu medo. Essa semana você vai escrever o nome do seu medo. Mesmo em lágrimas, esse é o nome do meu medo, Senhor. Você vai escolher confiar em Deus. Deus, esse é o meu medo. Eu estou colocando nos pés da cruz de Cristo Jesus. E você vai buscar Deus. E então Deus vai tirar todos os medos da sua vida. Porque quem quer te aprisionar pelo medo é o diabo. Deus quer te libertar em amor. Deus não te deu um espírito de covardia, mas sim de poder, amor e equilíbrio. Ele te ama incondicionalmente. Quando você entender e compreender esse amor que é revelado na cruz de Cristo Jesus, esse amor que tudo sofre, que tudo espera, onde o sangue dele derramado nos purifica e nos dá uma vida que não é uma vida superficial, é uma vida plena e abundante. Quando a gente compreende o tamanho desse amor, a gente entende o que a palavra de Deus diz, que o amor perfeito lança fora, expulsa todo o medo. Se nós estamos no amor perfeito, não há espaço para o medo. Que Deus te abençoe. Na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem.